Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá a todas as pessoas, bem-vindas ao Integra Podcast, produto da parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico e Industrial da Saúde do Ministério da Saúde, e que conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. A cada episódio, o Integra Podcast traz muita informação relevante para você. Sempre contamos com a presença de uma ou mais pessoas convidadas para falar sobre direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico e muito mais. Meu nome é Yasmine Saboia, eu sou jornalista, sanitarista e mestranda em comunicação e saúde e apresentadora desse podcast. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos claros, estou vestindo uma blusa preta e branca com umas pequenas estampas. E é muito importante lembrar que os 11 episódios da primeira e segunda temporada estão disponíveis no Spotify e no canal do Instituto Enfar, no YouTube /Enfar. Para esse episódio, nós viemos a Brasília, Distrito Federal, e vamos conversar sobre como garantir o acesso aos medicamentos em situações de crises. No final de abril desse ano, 2024, o Rio Grande do Sul foi fortemente atingido por chuvas intensas. Quase 95% dos municípios foram muito afetados por alagamentos e deslizamentos, e os impactos na saúde pública foram imediatos. É refletindo um cenário como esse que a gente inicia a nossa conversa. O nosso convidado de hoje é Rafael Poloni, coordenador-geral de assistência farmacêutica básica do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E como debatedora, Silvana Nair Leite, representante do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica. Eu vou pedir para cada um de vocês, Silvana e Poloni, fazerem a sua autodescrição. Eu vou começar com você, Poloni. Bom dia, eu sou Rafael Poloni, um homem branco, cabelo castanho, estou usando óculos, estou com uma camisa social marrom e uma calça preta com sapatos pretos. Prazer enorme estar com você aqui, Poloni. Prazer é meu. Silvana. Bom, mais uma vez, Yasmine, aqui estamos nós, em mais um episódio, né? Com um tema super relevante. Bom, eu sou uma mulher branca de meia idade, talvez, de cabelos claros, curtos. Estou vestindo hoje uma roupa colorida, estampada com rosa e azul. É até interessante quando a gente faz a autodescrição que a gente se observa um pouco, né? Isso, é um exercício interessante. É um exercício importante e interessante. Poloni, eu queria começar pensando ali no momento em que vocês receberam as notícias do Rio Grande do Sul. Como é que foi, né, para quem está na gestão da saúde pública, receber a informação de que uma demanda enorme estava para chegar, né? Como é que se olha para isso com a devida tranquilidade num cenário catastrófico, né? Que foi o que chegou. Sim, primeiramente o Ministério da Saúde inteiro se mobiliza, né? São várias secretarias, assim como se mobiliza com as representações dos estados e municípios, né? CONAS, que são os representantes dos estados, CONASEM, são os representantes dos municípios, assim como outros atores para poder ter uma resposta coordenada e direcionada para a necessidade da localidade. Mas eu queria um pouquinho além disso aí. Como é que foi a sensação? Porque eu acho que foi uma primeira vez para muitas coisas, né? Porque acho que uma catástrofe como essa, advinda de uma chuva intensa, a gente já viu algumas situações, mas talvez não tão grandiosas, né? A extensão do número de municípios, Sim. Exatamente. de pessoas atingidas foi muito maior. Nunca visto no país. E o tamanho do país, estado, né? Exato. Enorme. Enorme. E, assim, a gente
está lidando ainda com outras dificuldades, porque geralmente são pontuais, né? São alguns municípios, atingem algumas regiões e, como você colocou, atingiu a maior parte do estado. E a gente tinha dificuldade de chegar até para mandar recursos humanos, mandar materiais, então isso foi muito complexo e para isso o Ministério de antemão já fez um centro de operações de emergência, né? E nesse centro tem participação não somente do Ministério da Saúde, como o Estado, como participação dos municípios via COSENS, né? Anvisa, Força Nacional do SUS e vários outros atores. Voluntariados, impossível. Exatamente. Inclusive, né? Exatamente. Silvana, a gente acho que só vivendo para saber essa situação, né? Mas a gente só consegue parar para pensar no que estão vivendo aquelas famílias, né? Principalmente quem tem uma doença crônica, administração continuada de medicamentos, só quem está ali mesmo, né? A distância não vai conseguir ter a dimensão da gravidade disso, né? Como é que se lida com essa mobilização da sociedade para ajudar a suprir a necessidade de medicamentos? Ou seja, todos os prós e contras que se estabelecem numa situação de emergência como essa para as questões farmacêuticas locais. Pois e a gente já viu acontecer outras vezes e sempre em proporções menores, né? Mas, de novo, está acontecendo ainda em relação ao Rio Grande do Sul, é a mobilização da sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que a sociedade, nós todos esperamos que os gestores públicos tenham uma ação, né? Então, é claro, tem ação, que ela seja coordenada, como o Rafael colocou, mas as pessoas se colocam também em mobilização, né? Então, a gente viu acontecer, agora com o Rio Grande do Sul, uma grande mobilização no sentido de doação, de voluntariado, né? De vontade de ajudar, e isso é algo bastante importante que, inclusive, nos ajuda a nos mantermos como uma sociedade, né? Tem essas questões da coesão, que nos mantém como sociedade. A solidariedade, a vontade de ajudar, de colaborar, é extremamente importante. No entanto, quando a gente fala disso em relação a medicamentos, tem algumas coisas aí que são bastante mais complexas do que a doação de outros produtos, né? De outras coisas, e até de serviços, voluntariados para esses serviços, né? Então, acho que é uma questão que chamou muita atenção, que eu particularmente já vi acontecer em outras vezes, né? Em 2008, por exemplo, uma grande enchente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, também mobilizou muita doação, né? E na época eu trabalhava na região e eu trabalhava já numa universidade e a gente ajudou a coordenar a organização dessas doações. E, assim, o que acontece? A gente acaba tendo muitas coisas relevantes, importantes, que ajudam, mas muita doação que ela acaba gerando mais problemas para quem está na administração local. E de todo tipo de medicamento, todo tipo, né? Então, os medicamentos não necessariamente são doados o que é necessário, porque, a disponibilização de medicamentos, ela só é útil quando ela é dos medicamentos que as pessoas precisam. Exato. O medicamento não é como, sei lá, comida, que pode ser, talvez, né, desde que tenha alguma qualidade, ela é útil. Né? O medicamento que não é necessário, ele é um problema a administrar, porque você tem mais um volume, mais um produto a ser selecionado. A gente não consegue saber a origem desse medicamento, a forma que ele estava armazenado, né? Se ele foi manipulado. Então, chega medicamentos abertos, embalagens abertas. Não pode, né? Vamos fazer esse serviço aqui? Como é que é o ideal de doação de um medicamento, Silvana? O ideal é que seja dos medicamentos que normalmente são distribuídos no Sistema Único de Saúde. O ideal é não doar? Não, o ideal é a doação doar. É importante. É a mobilização da sociedade, né? Agora, tem que ser uma doação que realmente vai ajudar. Então, aconteceu lá no Vale do Itajaí uma grande doação de medicamentos que são, por exemplo, de composições fixas, que é difícil, assim, são poucas prescrições para aquele medicamento. Ou de medicamentos para doenças que não são comuns, ou medicamentos que não são muito prescritos, e particularmente os que não são padronizados, ou seja,
Você pode ter naquele momento, mas no mês seguinte não terá mais. Então, como é que você prescreve para um paciente um medicamento que no mês que vem não vai ter? Porque ele só tinha aquela doação específica. Nossa, então, sim. a questão dos medicamentos passa pela questão da seleção, de que produtos vai ter e tudo mais. Acontece doação, às vezes, em grande volume de medicamentos que estavam armazenados em alguma instituição próximos ao vencimento. E aí também gera um problema para a administração local, que vai fazer com esses medicamentos, né, em seguida. No Rio Grande do Sul já está assim. Então, ontem mesmo eu conversava com os colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Faculdade de Farmácia está administrando, né, boa parte dessas doações no Rio Grande do Sul. E eles falam que agora estão nessa situação de procurar um destino adequado para os medicamentos recebidos que não eram necessários naquele momento, não é? Então, o descarte dos medicamentos que não estavam adequados, né? Tem muito medicamento para descartar, porque não eram adequados para uso. Como é que se descarta no meio de tantas questões a serem já resolvidas? Tem tantas né? coisas a ser resolvidas, ainda precisa trabalhar, né? Lidar com a questão do descarte. Isso a gente também teve que fazer lá no Vale do Itajaí, naquele período. E, às vezes, para a população em geral, é uma coisa que parece até ofensivo. Mas agora vão descartar ou vão jogar fora o que eu doei. É porque medicamento tem que ter um padrão de qualidade alto, né? E a gente precisa ter garantias sobre segurança. ele. Né? Então, medicamentos que já estavam em uso, que já estavam vencidos, né? Que a gente não pode repassar para outra pessoa, a gente não pode dispensar esse medicamento para alguém. Então, eles precisam ser selecionados, então, precisa de mão de obra, de gente, pessoas qualificadas para fazer a seleção dos produtos, para dar o destino correto, né? Você está tocando até num ponto que foi comum a outras doações, né? Que muitas pessoas encaminhavam, de certa forma, descartes, né? Então, acho que pensar na doação de uma forma geral como algo que realmente é uma doação e não um medicamento que você simplesmente tem lá 2 cápsulas e que você vai passar adiante. E aí eu acho que seria um serviço interessante que a gente poderia prestar, Poloni, pensar um pouco no caminho dessa doação, né? Como é que ela, né, para onde se doa da forma correta, né? Qual é o encaminhamento que o doador pode dar e como é que a saúde pública lida com essa doação. Exato, para evitar tudo isso, porque a gente vê uma mobilização nacional e internacional para colaborar. Então, a gente tem essa qualidade do povo brasileiro de solidariedade, né? Então, todo mundo se uniu e o Ministério da Saúde recebeu muitas empresas multinacionais, muitas indústrias farmacêuticas querendo doar. Então, assim, para fazer uma ação coordenada que não tivesse ou evitasse ou para tentar mitigar esse problema, né, para doar o que está sendo necessário lá na localidade, foi gerada uma lista pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, foi enviada para o Ministério da Saúde e o que o Ministério não conseguiu atender tudo, a gente acionou o mercado privado para ver a possibilidade de doação daqueles itens. Tudo fora dessa lista, a gente pedia para entrar em contato diretamente com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul para ver se tinham interesse naqueles itens. Não só mandar, né? Exatamente, não só mandar. De modo a evitar, porque tem tudo isso, tem uma validade curta que às vezes, mas tem um mês ainda para uso, mas até chegar lá, com toda essa dificuldade... Até chegar na ponta final, né? Toda essa dificuldade de transporte, e assim, hoje o Ministério da Saúde envia só via terrestre para lá. E eles, até hoje, não têm uma capacidade plena de receber todos os itens. Então, eles verificam o estoque deles, se eles têm aquele item, eles vão agendar para daqui a um mês o recebimento. Então, da mesma forma que a gente acionou o mercado privado para doações, a gente fez o mesmo movimento com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, está havendo uma mobilização nacional para colaborar com o Rio Grande do Sul. Então, a gente está nesse momento onde os estados recolheram, em ligação aí com seus municípios, todas as doações e o Ministério da Saúde que vai ficar responsável pela logística
do estado até o Rio Grande do Sul. Mas, claro, o Rio Grande do Sul que vai elencar, eu quero receber esse item primeiro, esse item depois, quero receber semanalmente, quinzenalmente. Então, tudo isso tem sido bem articulado. Eu acho que bastante interessante chamar a atenção disso, porque tem que ter uma organização para a doação, Exato. de forma que ela realmente seja útil e ajude e não gere mais um problema. Porque você imagina chegar caixas de medicamentos, a gente viu sair de vários locais caixas de medicamentos doados, então você tem de tudo dentro daquela caixa, chegavam caixas com absolutamente todo tipo de medicamento, tudo junto. Medicamento termolábio, por exemplo, que a única função depois disso é descartar, porque não pode ser utilizado, né? E daí, quando chegou no Rio Grande do Sul, tinha que ter gente lá preparada para fazer seleção de tudo isso, para ver a necessidade, para ver a validade, para ver a possibilidade de usar ou não aquele produto, dar o destino, aonde que estava sendo necessário, né? Então, teve distribuição nos abrigos, por exemplo. Porque o que acontece? As pessoas saíram de casa sem os medicamentos, sem os receituários dos medicamentos. Né? Então, ontem os colegas do Rio Grande do Sul me falavam, algumas pessoas sabiam qual era o medicamento que ela tomava. Então, ela até, no abrigo, né, a gente atendia as pessoas, ela dizia, olha, os meus medicamentos eu preciso desse, tais dosagens. Mas muitas pessoas não sabem. Eu tomo aquele que é branquinho. Precisa da receita. Que é amarelinho. E perdeu a receita. E ele não tem, mas ele não tem a receita. E ele não tem o medicamento. E a unidade de saúde onde ele era atendido está inundada. É isso que eu ia colocar. Não existe mais a referência. Não existe a referência. Então, veja, eram situações mais complexas do que só ter o produto. Ter o produto é um dos fatores. Mas eu preciso ter o produto realmente necessário, o produto em qualidade adequada, né? Não é porque as pessoas estão em situação de catástrofe que qualquer coisa vai servir, não é? Medicamento tem um critério muito diferente de outros produtos. E ainda assim eu precisava ter serviços, ou seja, pessoas com capacidade, treinadas e com disponibilidade para atender esses casos. Porque não é... E eventualmente partir quase que do zero, né, Silvana? Isso, é diferente de atender um receituário, que é o que a gente normalmente faz na unidade de saúde. Era descobrir que medicamentos que as pessoas realmente estavam utilizando, que elas precisavam. Como dar continuidade ao seu tratamento, não é? Então, toda a rede de organização, para além dos produtos, ela precisa de uma organização de força de trabalho, de pessoas realmente preparadas para fazer isso. Então, acho que isso foi um desafio particularmente interessante, assim, importante, e que nos leva a pensar como que a gente precisa estar preparado para isso, né? Paulane, você citou as parcerias com o setor privado, né? Acho Sim. interessante trazer um pouquinho como é que isso se deu. Então, o Ministério da Saúde sempre tem uma ligação muito forte, contratualizada, inclusive com várias indústrias farmacêuticas que estão sempre dispostas a colaborar, né? O Ministério ele não faz compra de todos os itens, porque a gente entende que as localidades têm um acesso mais fácil a determinados medicamentos, então a compra da maioria dos medicamentos é feito descentralizado, né? Então é feito lá no município, lá no estado. Então, quando a gente aciona o mercado privado, eles têm maior prazer de colaborar com essas situações de desastres. Claro, a gente também envia medicamentos, né? Então a gente... Teve um envio direto, já nos primeiros dias, dos kits, chamados kits. Eu queria saber desse kit também. Exato. Os são esses kits calamidade, eles são feitos hoje, né? Óbvio que vai estar... depois desse desastre do Rio Grande do Sul, a gente vai precisar de rever toda a estrutura, né? Porque a gente viu que, veja, a gente está acostumado a mandar de 100 a 108 kits por ano para as regiões alagadas no Brasil. Somente para o Rio Grande do Sul foram enviados já 135 kits. Então, agora, só diga pra gente o que é um kit, porque eu vou eu vou dizer que quando a gente viu,
Eu me lembro assim, nos primeiros dias, né? Ali no DAF mesmo, eu ouvi isso, que estão mandando, hoje está saindo 20 kits. Não deu tudo, não deu tudo num avião só. Vai ter que ser mais de um avião. Eu disse, gente, quando a gente ouve kit, parece uma que é coisinha uma miúda. Coisinha. O que é um kit? Imagino essa situação. A logística para se organizar tudo isso. O kit, ele é composto por 32 medicamentos e 16 insumos. Então, assim, para que serve esse kit? Em que volume? É um volume grande. Um kit, que volume? São 32 diferentes medicamentos, Isso. Mas em que volume, em que quantidade? É uma quantidade suficiente para atender 500 pessoas num período de 3 meses, tá? E então, aí, o kit é enorme. É enorme. Então, naquele o que é chamado momento, kit, na verdade, é um super kit, né? Desculpa te interromper, só para a Claro. gente ficar nessa questão dos medicamentos especificamente, quais são os tratamentos priorizados nesse kit? Isso, os tratamentos são, a prioridade é não desassistir a população para as doenças mais prevalentes. Então, o que a gente vê? Medicamentos de hipertensão, medicamentos para diabetes, e aí, obviamente, eles podem se ferir, a população pode se ferir, então tem analgésicos, tem anti-inflamatórios, antibióticos para diarreia, para outras patologias, e os insumos são aqueles para curativos, então para tomar um soro, fazer limpeza do curativo. Então, basicamente é isso, é para atender a população nesses atendimentos mais comuns, diria. Comuns, exatamente. O que é esperado que seja a demanda mais comum, né? Exatamente. Que não tem como saber exatamente na hora que está acontecendo o desastre, né? As necessidades específicas, elas vão aparecendo surgindo depois. E as necessidades especiais, como é que chegam, Polônio? Então, a Silvana citou uma necessidade que a gente está conversando aqui sobre a falta de receita. Então, era algo que a gente não enfrentava anteriormente. Agora, além do paciente não ter a sua UBS para pegar o medicamento, ele não tinha receita, não tinha orientação e ficava lá no abrigo. Então, foram flexibilizadas as regras do programa Farmácia Popular, que tem vários medicamentos da atenção básica. Então, os pacientes conseguiram retirar sem a prescrição médica, tá, de vários itens. Então, isso colaborou muito para essa resposta de regime emergência. De exceção, né? Como se Exato. pede nessa situação. É necessário, né? E aí tem vários tratamentos especiais, são medicamentos caríssimos do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, lá também foram flexibilizadas as regras. Então, o paciente podia também, sem a prescrição médica, ir lá, porque tinha o cadastro dele lá na Secretaria Estadual, e o próprio Ministério tem o cadastro aqui também desses pacientes. Então, foi a população assistida. Tá? Então, claro que há necessidade de aprimoramento, né? Mas eu acho que a gente teve um papel crucial sempre ligado ao CONAS e CONASENS, COSENS local, empresas privadas e todas as instituições que participam do comando de emergência. E se aprende com a crise o tempo todo, Exato. né? Uma curiosidade mesmo, porque eu acho que quando a gente fala de toda essa logística, uma coisa que me lembro, os medicamentos que exigem cadeia de frio, os termoláveis, desde a insulina até os medicamentos do componente especializado, a gente tem muitos que são termoláveis, né? É uma dificuldade particular pela logística e porque a região ficou por muito tempo sem energia elétrica. E campanha de vacinação no meio disso, suspende tudo. Acho que por um primeiro momento, né? Qual foram as medidas cabíveis ou possíveis? O que foi possível fazer? Houve toda uma articulação do Ministério da Saúde com o governo local para locação de containers, né? Mas no caso específico da insulina, a gente enviou insulinas emergencialmente, né? Chegando lá não tinha onde colocar. Então o carro do Ministério da Saúde, obviamente da empresa contratualizada, ficou 3 dias lá parado, ligado,
para deixar refrigerada a insulina e manter toda a segurança, a qualidade necessária do medicamento. Então, isso foi essa estratégia e, obviamente, como você viu, até dos kits calamidade, tiveram que ser divididos. Então, uma carga que poderia ser recebida normalmente de uma só vez foi dividida em 5, foi dividido em 6 envios. Então, o fracionamento e toda essa estruturação emergencial de rede de frio aconteceu. Além disso, retomando a solidariedade, né, uma grande rede privada de farmácias cedeu um espaço enorme, um galpão enorme para o estado do Rio Grande do Sul para receber as doações de medicamentos tanto secos quanto refrigerados. Então a gente... Extremamente importante, uma mobilização aí de vários setores, né, para conseguir dar conta desse... E é interessante a gente trazer a questão da sociedade civil de novo, né, porque assim, muita gente desabrigada, né, Polônia? Então assim, para se chegar a essas pessoas... Cidades isoladas. Cidades isoladas, aí eu te pergunto assim, como é que se trabalha para que todos esses processos que você trouxe aqui, que eventualmente vão depender desse voluntariado, né, que não é especializado e que está ali tentando se organizar junto, de que maneira CONAS, CONASEMS, Ministério da Saúde conseguem se articular para poder mostrar o caminho, né, para essa sociedade civil que quer contribuir, que eventualmente também é vítima, eventualmente não, no caso do Sul, foi muito vítima, né, dessa situação toda. Esse Centro de Operações de Emergências, ele faz toda essa conversa. Então, inicialmente, eram reuniões diárias, inclusive aos finais de semana, onde todos esses atores já resolviam ali. Então, teve um caso no final de semana que o Conselho Federal de Farmácia, em conjunto com o COSENS, o CONAS, CONASENS, conseguiram farmacêuticos voluntários para ir. Então, o Ministério da Saúde colaborou com o transporte, né, via Força Nacional, para os voluntários chegarem até lá. Então, é um trabalho conjunto. Então, a Força Nacional sempre abre inscrições para o Brasil inteiro, e vem gente do Brasil inteiro como voluntário, e aí o Ministério se prontifica para fazer essa articulação para chegar onde precisa. É sempre interessante a gente pensar no gestor, que pode estar nos ouvindo, né? Eu acho que nesse momento aí, com tantos municípios, pequenos inclusive, né, principalmente, como é que se organiza o envio quantitativo extra, né? Como é que isso precisa ser demandado, né? E antecipações de repasses de verba, por exemplo, Sim. que é super importante falar disso, né? Específico para tantos municípios com realidades distintas, né? E possibilidades realmente de organização distintas, desde por conta do tamanho do município, mas também pela força com que foram atingidos por essa catástrofe, né? Isso, inicialmente, foi a primeira coisa que a gente pensou. Vamos antecipar o recurso para o ano inteiro para que eles consigam adquirir medicamentos. Só que teve cidade que foi inteiramente devastada. Como que vão comprar medicamentos sem qualquer estrutura? Não tem nem onde colocar. Não Exatamente. conseguem. Então, assim, precisou ser pensado no âmbito aí do Centro de Operações de Emergência, de todas as vias alternativas. Então, essa via de acionar o mercado privado foi alternativa, de acionar todas as outras secretarias estaduais e municipais via CONAS e CONASENS foi outra alternativa, porque hoje eles já estão mais estruturados e conseguem fazer uma aquisição. Só que foi muito colocado pela gestão local, e faz sentido que, olha, eu perdi tudo, então essa antecipação eu vou repor, né? Então, e aí, depois? Vai faltar para o final do ano, né? Então, a gente fez uma mobilização, teve a medida provisória, né, aprovada, com repasses extras, né? Então, é isso que a população precisa, de repasses extras, não somente a antecipação, mas obviamente que ajuda, né? Porque é um repasse que seria
feito até dezembro, ele foi todo feito ali em maio. E até só voltando um pouquinho para a questão dos kits, mas entrando exatamente aí nessa mensagem para o gestor, né? Porque acho que no meio de toda essa crise, com várias inovações de situações distintas do que a gente nunca tinha visto antes, né? Como é que foi para o gestor dialogar com relação à quantidade de kits adequados para cada área né, populacional, Perfeito. enfim? Geralmente, o gestor, naquele momento, ele não tem condições de fazer o levantamento Exato. de quantitativos, né? Mas ele tem noção, assim, do desastre. Então, quantas unidades foram afetadas, qual a população que está desabrigada. Então, é esse sentido. Então, eles enviam um ofício junto com o decreto de emergência para o Ministério da Saúde, que existe um departamento de emergências de saúde pública dentro do Ministério, onde eles avaliam o cenário e eles que quantificam a quantidade necessária de kit para aquele momento. Mas como aconteceu no Rio Grande do Sul, foi um pouco, houve necessidade de mais, foi mais, tudo de maneira fracionada para ir sentindo o impacto, até porque vão chegando doações, né? Então, hoje a gente está mais de 15, 20 dias aí sem a solicitação de kits, porque está chegando de outras fontes. Né? Então, essa avaliação aí do quantitativo é feita pelo próprio Ministério da Saúde. Silvana, sabe o que fica me vendo aqui a cabeça muito, né? Assim, de que novos acontecimentos como esse vão vir, né? Porque a questão ambiental está colocada, né? E o quanto que a gente viu a sociedade civil mobilizada e o quanto que precisa se ter educação para que essa mobilização possa se dar de uma maneira segura, né? Mas, sobretudo, que a gente possa potencializar, né? Como a gente se prepara? Como é que se prepara? Isso? Essa que é a pergunta, né? Pensando, assim, em educação farmacêutica, pensando também nesse profissional de farmácia, né? Onde é que ele pode ser... Eu acho que foi um despertar, inclusive, para várias profissões, Sim. né? E para a nossa também. De que a gente precisa estar preparado para situações como essa. Preparados de saber o que fazer, saber qual é a ação necessária, não é? Não só para aqueles que estão na gestão pública, porque, claro, estes terão sempre as maiores responsabilidades nessas situações, mas para todos, né? Você citou os farmacêuticos que se mobilizaram, de várias profissões nós tivemos, mas também da farmácia, que se mobilizaram, se voluntariaram, né? Alguns ainda estão, né, lá ajudando em toda essa organização que não é tão simples, não é? E que isso precisa estar agora já nos nossos parâmetros, inclusive de educação, Perfeito. de formação continuada, né? De como que a nossa profissão e as outras profissões da área da saúde estão preparadas para tomar ação quando ela é necessária, né? Porque eu acho difícil estar realmente preparados para uma não tem como prever tudo, como né? essa. Esse ideal da previsão preparado. absoluta. Então a gente ouvia assim, porque o Ministério da Saúde não tinha estoque preparado. Sim, mas medicamento vence. Exato. Não é? Medicamento, a gente não pode ter um estoque enorme esperando o que vai acontecer. Também não acho que seja o ideal, não é? Então, a gente tem que ter estratégias bem organizadas para estar preparado. Mas não é um preparo que tão envolve, simples. Inclusive, complexo industrial da saúde, né? Assim, autonomia, soberania, para a gente não precisar Falando nisso, contar, Yasmine, né? A gente teve recentemente a pandemia de Covid-19, que foi também uma situação, né, de crise bastante séria e que impactou e nos revelou questões extremamente importantes a respeito do acesso aos medicamentos, da disponibilidade de medicamentos, pelas necessidades especiais que criou e pela toda a mudança logística no cenário internacional, inclusive. E aí, sobre isso, na última Assembleia Mundial de Saúde, que foi agora em maio, que você em esteve, Genebra, né? Já ia trazer isso. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu estive nessa Assembleia recentemente com a comitiva do Conselho Nacional de Saúde, né? Fazendo parte da equipe do Conselho Nacional de Saúde. E uma das temáticas que deveria ter sido votada, né? Houve muita tratativa, era sobre um tratado global a respeito de futuras situações de crise
como a pandemia, em que se propunha, tinha diversas proposições, incluindo a possibilidade da produção local de insumos, de medicamentos, de vacinas, mesmo aquelas sob patente, ou medicamentos e vacinas criados especialmente para aquela situação, como foi a Covid, que pudesse ter produção local, né? E aí a necessidade de ter um parque produtivo próprio, como o Brasil faz hoje, como o Brasil está reinvestindo fortemente hoje, porque tem capacidade de fazer isso, e nós fizemos isso na pandemia. No entanto, esse tratado global não foi aceito. Não avança, né? Não teve acordo. Ou seja, mesmo depois de tudo que acabamos de passar, não conseguimos aprovar numa Assembleia Mundial, né? Os representantes de alguns países, que a gente já consegue pensar quais são, não aceitam um acordo que diga, por exemplo, que nós vamos ter uma programação para distribuição equitativa dos insumos e dos medicamentos e das vacinas, né? Por exemplo, evitar que um país compre todas as vacinas existentes e outro não tenha nenhuma. Né? E o quanto que esses processos todos aumentam muito a desigualdade, né? Exatamente. E a dificuldade do acesso. Mas a quem interessa, portanto, dirimir as desigualdades, não é? Porque um tratado como esse, por exemplo, que me parece fundamental, né, para estarmos preparados para situações de crise, ela não passa no nível global, ela não tem acordo no nível global. Então, veja, assim, como é difícil a gente pensar na questão do preparo, né, de como a gente está aprendendo com essas situações para estarmos melhor no futuro. Né? Então, eu acho que a gente também precisa pensar a respeito dessa recente experiência da pandemia de Covid como uma situação de crise que exige também que a gente esteja preparado, mas veja, sabendo que a gente não pode contar com algumas coisas óbvias, como a colaboração global, por exemplo. Básicas, né? Parece que com isso a gente vai continuar não contando. E é importante refletir sobre isso, porque na hora da demanda se espera que o gestor, a gestão, resolva de forma absoluta tudo e de forma muito pronta, né? E existem todos esses desafios, né, Polônia? A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas acho importante trazer isso, assim, porque eu acho que o papel desse tipo de diálogo é justamente a gente levar informação para as pessoas entenderem que são processos, né? Que a busca pela excelência dentro de um momento de caos, ela é uma busca, mas ela tem seus enfrentamentos nesse caminho, né? Como é que você escuta essa narrativa que a Silvana trouxe para a gente, que se coloca, né? O Ministério da Saúde já está lidando com isso desde sempre, né? E que exige toda uma organização e não necessariamente a entrega do que se espera, infelizmente, mas que chega como um desafio realmente não só brasileiro, né? Mas mundial. Sim, como a Silvana colocou, é algo assim, é muito difícil a gente falar, estamos preparados para o que der e vier. Não estamos, né? Mas a gente vai aprimorando. E no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, teve muita necessidade de atendimento para a saúde mental. Só que hoje a gente consegue contar com a tecnologia. Então, vários atendimentos ocorreram pela telemedicina. Então, isso é um avanço maravilhoso, né? Agora, em relação a nível global, né, a gente espera muito que haja esse avanço. Então, o Brasil, com o fortalecimento do complexo industrial da saúde, vai poder falar de igual para igual com muitos outros países para ter essa equidade, né, que a gente preza tanto no SUS, dar mais para quem precisa de mais. Então, acho que o espírito é esse, somar a solidariedade do país, a potência que é o Brasil em relação ao complexo econômico e industrial da saúde, e também essa cooperação internacional prezando a equidade. Acho que Silvana, esse é o caminho. Considerações finais? Eu acho que a gente, inclusive, nós resolvemos trazer essa temática aqui para essa temporada, né, do podcast, pensando que é algo que realmente nos coloca para refletir, nós todos como sociedade, nós da área da saúde especialmente, né, de não deixar passar, assim, ok, estão resolvendo as coisas e ok.
E da próxima vez, não é? E como que a gente pode melhorar? Então, acho que refletir sobre o que podemos fazer, o que não podemos fazer, onde acertou, onde não acertou tanto. É importante a gente ter isso refletido, discutido. Aprendizado. A gente tem que ter o aprendizado, né? A gente não pode só deixar resolver e passar para frente. Então, acho que esses exemplos, né, recentes, até acabamos de sair de uma pandemia, aí temos um evento extremamente importante de ordem climática, né, que atingiu tanta gente, então com uma necessidade diferente de lidar com a crise, uma crise diferente, com necessidade diferente, mas veja, uma crise atrás da outra, e que impactam diretamente as necessidades de saúde e impactam fortemente o nosso setor, o setor farmacêutico. Impactam muito fortemente esse setor. Então, acho que vamos tentando aprender algumas coisas, né, melhorar as nossas capacidades, nossas capacidades nacionais, as nossas capacidades como instituições, como governos, né, e como cidadãos também. Né? Acho que todo mundo pode agir melhor para a próxima vez. Então, em relação à questão do acesso aos medicamentos, que é a nossa temática, né, acho que tanto da questão da organização das instituições públicas, do próprio Sistema Único de Saúde para isso, mas também da sociedade. Né? Acho que levar a sério, medicamento não é brincadeira, né? É mais complexo do que outros produtos. Então, acho que o Rafael aqui trouxe várias dicas, né? Procurar saber o que realmente é necessário, doar já para instituições da área. Então, várias instituições farmacêuticas abriram as portas para fazer a coleta de produtos, as universidades, não só no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina nós fizemos também, em outros estados também. Então, que já vai diretamente para pessoas que podem já fazer essa pré-seleção, que já colaboram, que quando as doações já vão selecionadas, já vão mais organizadas, que ajuda mais, entendeu? É muito importante isso que você está trazendo, para fechar, porque é um grande serviço, né, Polônia? E contar com o cuidado farmacêutico, esse profissional que a gente tanto preza, tanto admira, que somos farmacêuticos também, que é essencial para dar ao paciente o que ele mais precisa, com segurança, com qualidade e que tenha eficácia. Não é só o produto, qualquer produto, né? Exato. Você precisa saber qual produto, para quem, em que situação. Até porque eu imagino que essa crise, com tudo que a gente dialogou aqui com relação à necessidade de receitas, né, as Exato. Doações que se dão muitas vezes de forma indiscriminada, gera uma motivação para a automedicação, né? Sim. Que é super perigosa, Os né? riscos relacionados ao uso inadequado do medicamento Exato. se agravam numa situação como essa. Tanto pela falta do uso, como pelo uso inadequado, e tudo isso numa situação em que as pessoas já estão fragilizadas, já é uma situação de vulnerabilidade muito alta, que o sistema de saúde não tem a sua capacidade plena para atender. Então, veja, né, a gente precisa tomar muito cuidado com esse setor e administrar muito bem. E aí, não só as instituições, né? Voltando, a sociedade como um todo, levar isso bem a sério. Eu acho super importante a gente fechar o programa com isso. Eu, como jornalista leiga, não farmacêutica, para mim isso foi uma aula, porque realmente a gente tem a boa intenção de fazer a doação. E tem que ter. Tem que ter, ótimo, e tem que doar, é ótimo, ótimo, mas isso, tem seus né? caminhos, né? Então, acho que é Sim. importante a gente ter trazido esse olhar, né? Para poder justamente otimizar essas doações, para que elas cheguem onde precisam chegar e sejam bem utilizadas. Eu né? acho que, de forma geral, a gente tem que agradecer a toda a sociedade que se mobilizou, Exato. todas as pessoas que A intenção com é muito maravilhosa, boa né? vontade, com muito boa intenção, né? Procuram ajudar. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer mesmo. E é isso que a gente tem que ter, só estruturar bem as vias para que isso chegue no local necessário da melhor forma possível. Acho que é só isso. E é por isso que o Integra te agradece a presença aqui, Polônia, porque acho que Eu quem é agradeço. sempre bom poder ouvir alguém da gestão trazendo, né, Silvana? E Silvana sempre com Excelente. contribuições super importantes também aqui com esses diálogos. E essa edição está terminando aqui, a gente vai voltar a falar desses encaminhamentos, porque infelizmente essas situações de crise, elas sempre voltam, né, de uma maneira ou de outra, né?
Bom, você que ouviu o nosso programa de hoje, encontra os livros e demais produtos do Projeto Integra e ouve todos os episódios da primeira temporada e da segunda no endereço escoladosfarmacêuticos.org.br/integra. Os episódios do Integra Podcast vão ao ar a cada 15 dias. Caso não tenha conseguido ouvir, vai lá no youtube.com/infar e no Spotify. Além do YouTube, aproveita para seguir a gente no Instagram, @oficial_integra, e nas que estão na sua tela. Aqui, para quem está podendo visualizar, quem não está, /oficial_integra, Instagram, escoladosfarmacêuticos.org.br/integra, /Instituto Enfar, isso também é o nosso Instagram, Facebook /Instituto Enfar e YouTube /Enfar. A gente fica por aqui, até a próxima, não vai perder os nossos próximos programas.